Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje eu vou contar um pouquinho da história de Josué, para que a gente possa falar sobre essa mulher. Então, Moisés tinha acabado de morrer, depois de andar no deserto, passar pelo Mar Vermelho, libertar o povo, só que ele não entrou na terra prometida, então Deus levantou Josué. Como Moisés tinha morrido, Deus animou o coração de Josué, lembrando que ele agora estaria no lugar de Moisés e que ele deveria liderar o povo para entrar na terra que ele prometeu aos seus ancestrais, a Moisés e aos patriarcas. Então Deus passa todas as instruções. No versículo 8 ele vai falar: não cesse de falar sobre esse livro, medite dia e noite. Então quer dizer que nós temos a instrução, né? Ele vai falar para que tenha vida próspera, que você faça tudo o que está escrito nessa lei. Seja forte e corajoso, no versículo 9, que é um versículo muito famoso e que nos anima até hoje. E que Deus estaria com ele em todo momento, por onde quer que ele andasse. E todo o homem que rebelasse contra ele, que não recebesse a ordem dele, a liderança, que não obedecesse como líder, seria morto. E ele aproveitou então, como ele já tinha passado por essa experiência, manda 2 espias de Israel para que observe Jericó. E aí a Bíblia relata que eles vão para a casa dessa mulher, que se chama Raabe, uma prostituta. Chegando lá, ela esconde os rapazes no terraço onde havia linho. O linho é oriundo de uma planta, então eles alinhavam o linho para o animal deitar, ele servia como cama. Então ela arrumou a cama de linho em cima deles, de uma forma que se os homens entrassem não os encontrassem, né, os servos do rei de Jericó. Porém, ele também tinha os seus espiões que deram a notícia ao rei que haviam esses 2 homens israelitas na casa de Raabe. Eles vão até o rei dá ordem para eles irem até a casa de Raabe para que prendam esses homens de Israel. E ela diz então aos servos do rei que os homens sim haviam estado com ela, porém haviam ido embora antes dos portões de Jericó fecharem. E na verdade ela fez essa mentira para que pudesse salvá-los, e eles ainda permaneceram no terraço dela. Os homens do rei foram embora e ela voltou ao terraço para conversar com os espias, e ela arranca deles uma promessa. Ela diz que a cidade estava com muito temor, porque sabia que essa cidade tinha sido dada por Deus ao povo de Israel. E eles ouviram dizer que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho ileso, com os pés enxutos, e morreram os 2 reis, Seom e Og, que eram os que perseguiam. E tudo foi destruído. E quando ouviram sobre isso, o seu coração se derreteu e eles ficaram muito desanimados por saberem que a qualquer momento eles iam possuir a terra. E é um momento que ela faz uma declaração muito importante, que ela diz assim: porque o Deus de vocês é acima de toda a terra, é imenso para mais do que a gente possa imaginar, e embaixo da terra, nas mais profundas profundezas que nós possamos também imaginar. Ela falou de um atributo, né, de Deus que é imensurável. Não tem como medir o Deus de vocês, ele é grandioso. Ninguém pode ir contra o Deus de vocês. E o coração deles estavam temerosos a isso. E ela faz eles jurarem: como eu tive misericórdia de vocês, abrigando vocês aqui, que vocês tenham misericórdia de mim e da minha família, nos livrando da morte. E quando vocês vierem então tomar, protejam a minha família e o meu povo. E eles respondem assim para ela: nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem a nossa missão, a vida de vocês será salvaguardada. Mas se vocês não usarem de bondade e fidelidade para conosco, vocês também serão destruídos. E ela sela essa promessa com eles,
colocando o cordão vermelho, deixando com que eles vão embora, e essa promessa é feita. E como era uma cidade construída na muralha, eles tiveram que descer dessa forma, e ela os aconselha a ficar 3 dias sobre os montes, esperando com que os homens do rei de Jericó voltassem para a terra. E assim eles os fazem. Ficam 3 dias nos montes, esperando com que essas pessoas voltem para que não tenham problemas maiores. E aí vai contar o caminho da circuncisão, porque o povo ficou muito tempo no deserto, muitos deles não circuncidaram. Vem o momento da Páscoa, o maná cessou porque eles começaram a produzir na terra de Canaã. E Josué tem um encontro com o príncipe dos exércitos, o qual dá a ordenança para ele para chamarem 7 sacerdotes com 7 trombetas para circularem sobre os muros das muralhas de Jericó por 7 dias. E assim eles o fizeram. E esse príncipe do exército diz a ele: tire as sandálias porque o lugar que você pisa é santo. E depois disso caem as muralhas, é tudo destruído, vem uma ordenança de Deus para que eles não peguem os despojos. E a única família que foi salva foi a família de Raabe. O resto foi tudo destruído, todas as pessoas que habitavam em Jericó morreram. E a promessa foi cumprida para a vida de Raabe e sua família. Eles vieram morar com os israelitas no arraial e fizeram parte do povo de Deus. E futuramente a gente sabe que Raabe se casa e faz parte também da genealogia de Jesus. Há uma música do Kleber Lucas que diz assim: eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus. Então, Raabe era uma prostituta, lembre-se, a mulher já era por si desprezada naquela época, se não fosse Jesus, né? Os homens de Deus tocados para tratar a mulher com dignidade, na época a mulher já era tratada com certo desprezo. E uma prostituta ainda mais, ela tinha tudo para não ter a marca de Cristo, não ser adentrada à graça de Deus. Tanto pelas pessoas quanto pelos pensamentos dela. Ela poderia pensar: nossa, mas eu sou uma prostituta, eu sou impura, eu não tenho como ser aceita, eu sou indigna disso. Porém, ela hospedou esses homens, e como eu já falei aqui nos devocionais, se vocês assistirem os outros, principalmente a viúva de Sarepta, a hospedagem abriga nela uma ação sobrenatural. Junto com a hospedagem, Deus ama quem hospeda, Deus ama os hospitaleiros. Vem um milagre junto. E aqui, como ela abrigou os espias, ela conseguiu tirar deles, homens de Israel, uma promessa. E os homens de Israel tinham que agir como o próprio Deus. Uma promessa feita, promessa cumprida. Ela reconheceu o atributo de Deus, que Deus era Deus imensurável, acima de todas as coisas e abaixo da terra. Isso nos faz lembrar em Romanos 10, 9, que diz que quem confessar o Senhor com os seus lábios e abrigar no seu coração essa verdade, reconhecer que o Senhor é Deus, esse será salvo. A Bíblia diz também que só é possível reconhecer que Deus é o Senhor aquele que é movido pelo Espírito Santo. Em Mateus 16, Jesus vai dizer para Pedro, né, quando Pedro diz a ele, fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus chama Pedro de bem-aventurado, de feliz, porque ele reconheceu pelo Espírito, não foi carne nem sangue que o revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Então, Raabe também teve essa revelação através do Espírito Santo de Deus. E todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, é impossível manter a sua vida sem mudança, sem transformação. Ela teve uma conversão genuína e foi convencida rapidamente que o Espírito Santo é quem convence do juízo, do pecado e da justiça. Conhecendo o atributo de imensurável, o coração dela foi tocado através do Espírito Santo, que agia de forma diferente, né? Hoje, depois do batismo, a gente sabe que o Espírito Santo age dentro em nós, e nela foi pelo convencimento, através da hospitalidade. Ela recebeu esses homens que consequentemente
fizeram-na lembrar das ações de Deus. Conhecendo a Deus, nós podemos aplicar algumas coisas do Novo Testamento aqui, como Deus olhou para essa mulher, que ela foi convencida pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 1, do 27 ao 29, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Então, nós não temos o direito de escolher, de fazer acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E aqui em Atos 10, 34, 35, dá o exemplo de que Pedro disse a Cornélio: reconheço que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, nós vamos concluir com esse aceitável. Como é que Deus aceita uma pessoa? Conhecendo Deus desde os patriarcas, como foi aceito o nosso pai Abraão? E essa mulher que fazia parte da escória da sociedade, talvez eu e você desprezaríamos, é um assunto que nós devemos falar. Nós temos que receber esse tipo de pessoa na nossa igreja, pessoas em situação de rua, porque lá em Tiago, ele começa a discorrer falando de rico e do pobre, que a gente despreza o que é pobre, manda sentar no chão, e o rico a gente dá os melhores lugares, né? Ele fala: acaso não são os ricos que oprimem e levam a juízo? Então, para a gente não fazer acepção de pessoas, e mostrando ali que a fé sem obra, sem ação, é morta. Então ele vai fazer uma analogia de a fé somada à ação da aceitação. Eu vou provar isso para vocês. E o corpo e o espírito agindo junto, não dá para o corpo ser cristão sem o espírito e vice-versa, porque nós precisamos do corpo para fazer a ação, e o corpo e o espírito somado vira vida. A mesma coisa a fé com a ação gera aceitação de Deus. A fé sem obra é morta. Então, Tiago 2 vai discorrer todo sobre isso. E como eu provo para vocês que a fé e a ação gera aceitação de Deus? Com Abraão. Ele vai falar sobre Abraão, que foi aceito através do momento que ele ofereceu Isaac sobre o altar. E com essa ação, Deus viu que ele era confiável, que o coração estava totalmente em Deus. É claro que Deus não aceitou, porque ele não pode negar a si mesmo, que na lei dele ele coloca que sacrifício humano não é permitido, como já vimos lá atrás. Infelizmente, Jefté fez isso e foi penalizado. Então, ele se tornou amigo de Deus com essa ação. Então, a fé somada à ação nos faz ser amigos de Deus. E não só amigos de Deus, amigo das pessoas também. Nos faz aceito, né? Através da nossa ação, da nossa unidade, o povo verá que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Tiago vai testificar, através do exemplo de Abraão, que foi aceito. E aí ele fala assim, olha que forte, né? Essa mulher foi citada em Hebreus 11 ao lado de Sara, olha a importância disso. E foi o que aconteceu com a prostituta Raabe. Quando hospedou os espias israelitas, ela os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Então eu quero finalizar encorajando as irmãs com essa qualidade dela, né? Ter fé e ação junto, não só para com o nosso Deus, mas para com os nossos irmãos. Ser hospitaleiros, ter uma atitude igual a que ela teve, ter temor de Deus, reconhecer. Nós vamos ter o estudo dos atributos de Deus. Nós só sabemos quem somos através do conhecimento dos atributos de Deus. E esse atributo de Deus, que Deus colocou no coração dela, de ser hospitaleira, amável, de cuidar da vida do irmão, fez com que ela fosse aceita e ser chamada e ser comparada ao amigo de Deus. E também fazer parte da genealogia de Jesus. Vai lá em Mateus, capítulo 1, vê a genealogia de Jesus, vai estar o nome de Raabe lá.
Olha a importância dessa mulher. Você quer ser importante e ser lembrada como alguém que faz parte da vida de Jesus? Tenham uma fé com obras, um corpo e espírito que gera vida, atitudes que possa revelar Deus em nossas vidas. Amém? Excelente dia, Deus abençoe. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatador.